nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre responsabilidade sacerdotal. Então, nós vamos ver 3 personagens bíblicos que nos ensinam algumas coisas acerca de boas ações e más ações no exercício do seu sacerdócio, no exercício das suas funções, né? E isso pode ser aplicado tremendamente para nossas vidas, dentro da nossa igreja local, que a gente vai poder dar uma filtrada em algumas ações, enfim. Então, fica ligado aí. Nós vamos começar, então, avaliando a vida de Onã. Esse personagem bíblico, você vai ter ali a sua história, e aqui nós vamos comentar algumas coisas aqui em Gênesis, capítulo 38, do verso 1 ao verso 10. Ok, lá no verso 8, nós temos algo curioso acontecendo. Onã, ele é da descendência, ele é filho de Judá, e Judá ele tem alguns filhos, e é um dos filhos de Judá que morre. Deus o fulmina, o mata por causa da sua má conduta e comportamento. Com isso, Onã então é chamado pelo pai e fala, olha, você vai casar com a esposa do seu irmão e vai suscitar uma descendência. Irmãos, Deus Pai tem planos para seus filhos, responsabilidades, e que nem sempre serão aquelas que nós havíamos idealizado. Um ponto importante na vida de um bom filho, ele está preparado para responder aquilo que o pai precisa, e não só fazer aquilo que ele quer. Ah não, pai, se o senhor quiser que eu faça isso, eu faço, do meu jeito, o que eu quero fazer. Em alguns momentos Deus vai nos dar algumas tarefas que talvez não é aquela que a gente idealizou. Ele falou para Jonas ir pregar em Nínive, e Jonas não estava muito satisfeito em fazer isso, mas Deus tinha um plano que era muito maior do que a perspectiva que Jonas tinha. E dessa maneira, também trazendo aqui novamente para Onã, essa foi uma realidade. Onã não ficou nada satisfeito com a ideia de ter que suscitar uma descendência que não seria dele, de ter que assumir aquela responsabilidade e ter filhos, e aqueles filhos levarem o nome do seu irmão. Esses planos, irmãos, cooperam com um propósito muito maior que nós, que visa glorificar ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado com essa nossa resistência em não fazer aquilo que o nosso Pai nos pede, porque não é aquilo que a gente quis fazer. Ah, eu sempre sonhei, pastor, em cantar na igreja, mas você canta mal pra caramba, não tem chamado para isso. Mas se não é para cantar, você não quer fazer outra coisa. E se Deus te chamou para você cuidar do som, para você ser um ministro de áudio, para estar ali intercedendo, cuidando do material? Não, pastor, mas isso aí não tem glamour. E quem falou que tem que ter glamour, meu irmão? Você precisa de um altar, você precisa ir para a cruz, você precisa morrer e aprender a fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer. Não existem tarefas mais gloriosas, não existe nada disso. O que existe é um filho obediente querendo fazer aquilo que o pai manda, onde o objetivo final é glorificar o nome dele. Então, voltando para a nossa história aqui. Então, no verso 9, Onã, ele começa a se relacionar com a esposa do seu irmão, que agora é sua esposa, né, porque o irmão morreu. E aí, Onã, no momento da relação ali, ele pega e joga o sêmen em terra. E ao invés de terminar a relação sexual com a sua esposa, ele não faz isso porque ele não queria gerar essa descendência. Então, irmãos, eu classifico Onã como uma parte da igreja hoje que está em busca de relacionamento com a igreja somente para obter prazer. Mas na hora de ter responsabilidade, de gerar uma descendência, ele se esquiva. Assim, irmão, muitos caminham, fazendo parcialmente a vontade do Pai. Então, como eu disse, Onã representa para nós aqueles que só querem se satisfazer e se divertir com a igreja, mas não têm compromisso com o gerar filhos espirituais, de assumir prontamente a responsabilidade com a descendência do irmão mais velho. Então, irmãos, esse é um lugar muito perigoso de se estar. Onã, ele estava privando algo muito importante de acontecer. O seu comportamento estava afetando todo o processo do projeto de Deus. Lembre-se que Jesus ele viria, não é, da descendência da tribo de Judá. Então, todas as vezes que Onã jogava o sêmen em terra, ele estava atrasando a vinda de Jesus. Ele estava atrasando
o projeto de Deus se cumprir. O nosso egoísmo em não querer assumir a responsabilidade que nos é dada porque não é aquilo que a gente idealizou, pode estar servindo exatamente para atrasar o propósito de Deus. Então você que está na sua igreja, que está servindo ao Senhor na sua igreja local e não está assumindo a responsabilidade como deveria assumir, você pode estar colaborando para atrasar os propósitos de Deus aí na sua igreja local. Então muito cuidado com esse lugar que a gente se coloca. Não é? É muito perigoso esse papel de querer somente se divertir com a igreja, ter prazer, participar das festinhas, participar dos eventos, participar dos cultos, mas na hora de assumir uma responsabilidade, de evangelizar, de interceder, de cuidar de vida, aí você não, estou fora, aí eu não quero. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. A ação de Onã estava atrasando o propósito de Deus de enviar Jesus. Mais uma vez, nós em nossa irresponsabilidade estamos também atrasando os propósitos de Deus em nossa cidade, em nosso país e em nossa nação. Por isso, irmãos, atenção, não seja um Onã, não queira esse comportamento, assuma a responsabilidade, seja um obreiro aprovado na sua igreja, procure seu pastor hoje mesmo, fale, pastor, ó, a partir de hoje eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero saber os propósitos no coração que Deus colocou no seu coração, que estão no coração de Deus, eu quero servir, eu quero ter responsabilidade, eu não quero ser um Onã aqui dentro, eu não quero vir aqui me divertir, ter prazer, participar da festinha, sentir um arrepio do Espírito Santo, ir embora para casa e não ter responsabilidade nenhuma. Não, eu quero ajudar, eu quero assumir o meu papel. Amém? Vamos seguir. Nós vamos agora estudar um outro personagem bíblico chamado Acã. Né? Acã, você vai ver a história dele lá em Juízes 7. Então, o que Acã, irmãos, estava ali, perdão, Juízes não, Josué 7. O que Acã, irmãos, está ali proporcionando, né? Vamos visualizar. Os versos 2 ao verso 5, nós vamos ver um processo de queda, não é? Onde foi ocasionado por algo proveniente do Acã. Entenda, Israel tinha acabado de sair de uma batalha, venceu Jericó, os muros ruíram, uma batalha, uma vitória fantástica, o povo ficou feliz, o povo ficou mais fortalecido, não é? Algo tremendo. Então, de repente, a próxima batalha é contra Ai, um povo muito menor, uma cidade muito mais fácil de ser dominada, ao passo de Josué nem enviar todo o povo. Enviaram alguns guerreiros, um número que acharam que era suficiente, e pensando que seria uma batalha fácil. Porém, eles vão para aquela batalha e voltam de lá envergonhados. Né? Mais de 30 pessoas do exército de Israel morrem. Né? Voltaram de lá completamente, derrotados, e aquilo estremeceu o coração do povo. Olha só, irmãos, o que pode gerar, né? Quando nós permitimos que comportamentos como o de Acã fiquem no meio de arraial. O que Acã fez, irmãos? A Bíblia nos fala que quando há pecados ocultos, eu posso estar pondo em risco a vida de muita gente. Uma batalha simples pode se tornar uma derrota desastrosa por causa dos Acãs. Então, o que aconteceu, irmãos? Existia algo de errado com a conduta de Acã. Acã tinha pecados ocultos. Ele tinha pegado alguns materiais, alguns utensílios lá de Jericó, onde Deus havia falado que não poderiam levar nada. Então ele guarda algumas coisas dentro da sua tenda. Algo tão simples, algo tão sem importância. Não para Deus, irmãos. Deus não negocia princípios, Deus não negocia valores. Então você aí talvez está vivendo uma vida com pecados ocultos, com ações ocultas no seu coração ou no seu comportamento. Você pode estar colocando em risco a vida de muita gente, viu, meu irmão? Isso pode ser, algo que o inimigo vai utilizar para gerar uma derrota muito grande dentro do arraial. Então não faça isso, não tenha esse comportamento. Verso 13. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhas eliminado o anátema do vosso meio. Olha só, irmãos, como é perigoso nós termos aí algo maldito no nosso meio. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de comportamento.
Então, esse comportamento de Acã pode estar tentando nos influenciar. Esse espírito de Acã pode estar tentando nos influenciar. Pecados ocultos no meio do altar, pecados ocultos no meio da liderança. Não guarde segredinhos com o diabo. Procure seu pastor hoje mesmo. Vá conversar com ele. Pastor, eu preciso conversar, eu preciso confessar algumas coisas, eu preciso zerar minha vida. Eu não posso ser um Acã no meio desse arraial. Eu não posso permitir que o meu comportamento traga morte espiritual para esse lugar. Pastores em pecado, procure algum pastor maduro, algum amigo pastor que você possa conversar, mas não mantenha coisas escondidas. Deus não negocia princípios, como já falamos, Deus não negocia valores, irmão. Se nós não andarmos em alinhamento, muita gente que está ao nosso redor pode sofrer as consequências com isso daí. Nos versos 19 ao verso 21, nós vamos ler lá algumas coisas e principalmente um versículo que eu quero ressaltar. Eu me deixei seduzir pela cobiça. Nós vamos ver o discurso de Acã, falando a respeito do porquê ele fez aquilo. E essa palavra, ela é muito forte. Eu me deixei seduzir pela cobiça. Essa frase, né? Irmãos, essa cobiça, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, são coisas das quais podem nos seduzir, de acordo com aquilo que é a nossa fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu sei a minha. Cada um de nós tem a sua, mas é exatamente nessa área vulnerável que Satanás ele vai procurar trabalhar de forma mais contundente. É exatamente nessa área da qual nós somos mais sensíveis, é que o inimigo vai tentar fazer de tudo para fazer você cair, para fazer você estar com pecados ocultos. Grave essa frase: quem confessa tentação, dificilmente vai confessar o pecado. Então, irmãos, as tentações elas são inevitáveis, todos nós vamos ter, mas o pecado ele é uma escolha. Então, procure resolver isso agora, procure confessar essa tentação, procure abrir mão dessa condição aí de tentação para que Deus possa trazer você de volta a uma vida de alinhamento e não seja você o influenciado por Acã. Ok, nós vamos falar agora sobre Ruth. Ruth é um modelo a ser observado. Nós falamos sobre Onã, falamos sobre Acã, como exemplos de características que não são boas, que devemos ter cuidado. Agora vamos falar de um bom exemplo. Eu quero ressaltar algumas coisas na vida de Ruth aqui com você. Vamos analisar essa trajetória, né, observando a vida dessa mulher de Deus. Bom, Noemi não era parente de Ruth. Ela não era portanto, ela não era sua responsabilidade. Israel não era sua nação, portanto, também não era sua responsabilidade. Ponto 2. Noemi não tinha mais nada para oferecer. Ela não tinha filhos, ela não tinha bens, ela não tinha nem mesmo esperança. Então, Noemi não tinha absolutamente nada para oferecer a Ruth. E isso é muito interessante. Nem mesmo esperança, até porque a própria Noemi diz, olha, eu já estou vivendo uma vida amarga, Deus me abandonou, então nem esperança mais ela tinha. Terceiro ponto importante, Noemi dispensou Ruth do seu compromisso e viu a outra nora de Noemi indo embora. Então, Noemi liberou Ruth, falou, olha, você pode ir embora, eu não tenho mais o que fazer por vocês estão abençoados, vocês fizeram o que podiam, vocês estão liberadas. Preste atenção, o que é o valor de uma aliança, o que é de fato um valor de fidelidade. Irmão, alguém infiel não precisa de vínculos. Como nós falamos, Noemi não era parente de Ruth, não é? Quem tem uma aliança, quem é fiel, não precisa de benefícios, nem de motivação de terceiros. Quem é fiel, empenha a sua palavra e cumpre, por onde for, com quem for e pelo tempo que for. Então, essa foi a atitude de Ruth. Ruth, ela vira para Noemi e fala, olha, não importa, aonde você for eu vou, aonde você dormir eu vou dormir, aonde você estiver eu vou estar, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, aonde você morreu eu vou ser sepultada ali.
Isso, querido, que é o papel de alguém que tem responsabilidade sacerdotal. Não importa se você tem alguma coisa para me oferecer. Muitas pessoas se aproximam de determinados pastores e líderes para usá-los como ponte ministerial. Não, eu vou colar naquele pastor ali porque ele vai potencializar meu ministério. Querido, Ruth não estava preocupada se Noemi tinha alguma coisa para oferecer para ela, não. Ela empenhou uma palavra. A partir daquele momento, a fidelidade, a aliança de Ruth não era mais por causa de Noemi, mas por causa da palavra que ela empenhou. Ela empenhou uma palavra, ela foi fiel até o fim. Amém? Que assim sejam eu, que assim seja você, comprometidos com esse nível de fidelidade e de aliança, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Deus abençoe e um grande abraço.